estamos no ar com mais um programa Agrotalk. Eu quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pela TV aberta ou pelo canal no YouTube de diversos lugares. Eu agradeço também aos amigos de Tocantinópolis, a TV Atalaia, Bico do Papagaio, Goiás também, que nos honra com a sua audiência, acompanhando aqui o que acontece no agro no Tocantins. Muito obrigada e continue com a gente que o programa já está no ar. As abelhas têm um importante papel ecológico e são conhecidas pela importante função polinizadora. E para falar sobre esse assunto, que ainda tem muita coisa que precisamos saber, eu recebo hoje aqui a médica veterinária Érica Jardim, que é responsável técnica da área de apicultura e meliponicultura da Seagro. Érica, seja bem-vinda ao programa. É um prazer recebê-la aqui e eu já quero começar ouvindo você, porque eu quero que você se apresente também, para depois a gente falar um pouquinho sobre a apicultura aqui no Tocantins. É um prazer estar aqui com vocês da Rede TV. Amanda, muito obrigada pelo convite. E eu sou médica veterinária da Secretaria da Agricultura há apenas 29 anos. E na área de pecuária, e a gente lida com diversas cadeias produtivas e uma delas é a apicultura e a meliponicultura, que são cadeias ainda pequenas aqui para o estado do Tocantins, mas tem a sua grande importância e a gente vai conversar sobre isso. Então, Érica, eu já gostaria que você começasse falando para a gente como que está a apicultura atualmente no Tocantins, porque a gente sabe que o estado tem uma cadeia produtiva grande, né, de diversos produtos e que a gente sabe que o agro se destaca no Tocantins. E em vários outros lugares que, como exemplo, a gente viu aí na época da AgroTeams Digital. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que está o cenário atual no Tocantins da apicultura. A apicultura no Tocantins, Amanda, ela já esteve melhor. Né? Alguns anos atrás, nos idos de 2013, 2014, né, nós tínhamos um grande impulso para a apicultura no estado. Mas de lá para cá, a gente realmente veio perdendo alguns apicultores que foram envelhecendo e faleceram, muitos faleceram, não deixaram sucessores, né, na sua propriedade para cuidar das suas abelhas. Então, a apicultura veio lentamente, né, caindo um pouco de produção. Mas agora, mais recentemente, de 2019 para cá, a gente teve um crescimento muito grande na cadeia produtiva da meliponicultura, que também trabalha com abelha, mas é a abelha sem ferrão. E essa abelha sem ferrão virou praticamente uma moda no Brasil todo. Hoje a gente vai a São Paulo, né, na rua mais famosa em São Paulo, né, caríssima, e a gente vê lojas com produtos artesanais, inclusive com o mel dessas abelhas sem ferrão. Na Oscar Freire, por exemplo. Exatamente essa abelha sem ferrão, que é uma curiosidade que eu acho que os nossos telespectadores precisam conhecer mais um pouquinho e que eu quero que você fala também sobre a diferença dessas abelhas sem ferrão, que a gente chama de melíferas, né? São as melíferas. Explica para a gente um pouquinho aí sobre a diferença dessas abelhas. Pois é, a gente trabalhava com apicultura, que é a abelha apis, a que tem ferrão. Aquela preta e amarelinha que todo mundo conhece, né? Uns chamam de abelha Europa, né? Europa, abelha africanizada. E essas abelhas produzem o mel, né, dessa espécie apis. E a gente tem as abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão. Na verdade, a gente fala abelha sem ferrão, mas ela tem um ferrão atrofiado e mesmo que ela venha em cima da gente, a gente não sente a picada dela. Às vezes a gente sente um mordiscado, né, pequenininho. E é muito fácil trabalhar com essa abelha, porque você não precisa de EPI, né, não precisa de macacão, de proteção. Então, rapidamente você consegue tratar com essas abelhas sem problema e sem medo. Érica, e você falou aí no início sobre o aspecto físico dela. Então, a gente consegue identificar, um leigo consegue identificar o que é uma abelha sem ferrão e uma abelha com ferrão só de olhar para ela? Uma pergunta interessante, assim. Eu acredito que consiga, né? Porque a abelha com ferrão, a gente está muito acostumada com ela,
né? Essa que, inclusive, aparece nos desenhos animados, nas cartilhas, né? E a gente sempre vê ela pretinha, com amarelinho, né? E a abelha sem ferrão, normalmente ela é um pouquinho menor, pelo menos as que a gente trabalha racionalmente, né, com manejo racional de abelhas sem ferrão. Normalmente elas são menorzinhas, são douradas, são pretinhas. São as abelhas que a gente conhece como a abelha cachorrinho, que pega no cabelo, como a arapuá, por exemplo. Então, são aquelas abelhinhas que a gente vê normalmente no cerrado, né, nas matas. Essa que a gente chama de oropa. Essa que a gente... São as abelhas nativas. A oropa é a abelha apis, que na verdade é europa, né? Ou africanizada, que é a pretinha com a amarelinha, que é a abelha característica, né? Vamos dizer assim. As abelhas nativas são essas que a gente encontra nos parques, nos ocos das árvores. Muitas vezes até em poste de cimento elas fazem a casinha. Então, são abelhas que a gente não vê normalmente em grandes produções, mas ela virou moda porque é muito fácil o manejo com elas. Então, a partir de 2019, houve um incremento muito grande dessa produção e dessa produção racional de abelha sem ferrão aqui no estado e no Brasil todo. E aí a apicultura também tem aproveitado, né, esse entusiasmo das pessoas entrando para a atividade, juntando tanto a meliponicultura como a apicultura. Então, hoje a gente já está retomando a atividade com mais fôlego. Então, as melipônias e melíferas é a mesma coisa? Sim. Então, melíferas é porque, na verdade, são todas, né? Porque todas as abelhas produzem o mel, então são melíferas. Melipônias, que são as abelhas sem ferrão. Então, as melipônias, elas já estão no Tocantins, assim, atuante como meio de comercialização para os produtores rurais, para quem trabalha com apicultura. Como que está o mercado desses produtores que atuam com... Eles conseguem uma renda só produzindo mel com essa abelha? E outra coisa assim que eu acho que você já pode até comentar, reduz o custo pelo fato de não precisar do EPI ou de outros, ou talvez outros critérios aí que podem... Comenta para a gente isso aí. Na verdade, assim, o custo ele pode ser reduzido em função disso, mas em função principalmente da fase de processamento. A gente não tem ainda uma legislação para que o mel extraído dessas abelhas sem ferrão passe por todo um processamento dentro de uma casa de mel, que é isso que onera mais ainda a produção de mel, né, para que ele possa ser comercializado. Então, aqui no Tocantins, quem trabalha com abelha sem ferrão, na verdade, está ganhando dinheiro vendendo a caixinha com um enxame, para você colocar na sua varanda, para eu colocar no meu quintal, na minha chácara, né, mas não com a produção de mel, até porque a produção de mel dessas abelhas é muito pequenininha. Então, para você produzir mel dessas abelhas, é claro que se produz, que se vende, normalmente vende-se em frascos muito menores, porque o valor dela é muito maior, porque a produção é pequena. Então, se ganha mais dinheiro com divisão de enxame, com multiplicação de enxame, com venda da caixa e do enxame, do que propriamente dito com o mel. Mas o mel também é vendido. Então, Érica, eu posso dizer que essa abelha sem ferrão, ela produz um mel... seria semelhante ao orgânico, né? Vamos dizer assim, porque por ser mais difícil de produzir, em menos quantidade, por ser mais natural, por ser de abelhas nativas. E aí você fez um comentário sobre a caixinha, vender a caixinha. Quer dizer que eu posso produzir mel morando no apartamento? Eu posso ter uma caixinha lá? Com certeza. Isso apareceu, inclusive, em São Paulo, assim, as pessoas morando em grandes apartamentos que tem uma varandinha pequenininha e colocam essa caixinha ali, porque a abelha vai à procura da flor, né? Então, mesmo no apartamento, você consegue criar. O que... é muito interessante, é muito legal, né? Que bacana, eu posso ter uma abelha. E aí começam as pessoas a criarem como se fosse um pet, né? Aí já há um outro problema, porque as pessoas tiram as abelhas do seu habitat natural para criar como pet. Bichinho de estimação. Bichinho de estimação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muita ética profissional, né? Assim, quando a gente vai fomentar uma atividade, para que a gente não retire essas abelhas do habitat, que não é a nossa proposta, não é essa, entendeu? É você
Quando essas abelhas estiverem em perigo de extinção ou desaparecimento, quando você for abrir uma nova área, um desmatamento, for fazer uma queimada, claro, desmatamento legal, né, dentro do que permite a lei. Se você for fazer e identificar na sua área alguma abelha sem ferrão, o ideal é que você resgate e crie numa caixinha, porque assim você está preservando aquela espécie. Mas a gente não recomenda que vá uma espécie daqui do Tocantins para São Paulo, de Minas vá para a Amazônia, porque cada local tem suas abelhas e suas espécies. Então, é perigoso você fazer isso e acabar contribuindo com o desaparecimento dessas abelhas, que são tão importantes para o meio ambiente, né, e trabalham a favor do meio ambiente e do planeta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá aí uma opção excelente aí para quem gosta de um melzinho natural, produzir em casa mesmo, né, Érica? Você pode adquirir uma caixinha com um produtor de abelha, produtor de mel, e fazer a sua própria produção em casa, mesmo morando em apartamento. Uma sugestão aí excelente. Preferência quando for adquirir, que seja da sua região, para que a abelha seja dessa região. E você tinha me perguntado se é um mel orgânico, né? O mel ele é praticamente orgânico, porque não se usa, né, nenhum produto, mas para ele ser reconhecidamente um mel orgânico, ele tem que ter uma série de critérios, né, e certificação que garantam que aquele mel é orgânico. A gente fala que o mel do Tocantins, seja ele da abelha sem ferrão, seja da apis, ele é silvestre, porque ele pega uma gama de flora do cerrado, de flores do cerrado, que compõem essa flora, né, e tem ali a produção do mel. Então, a gente costuma chamar de silvestre, não de orgânico. Porque o orgânico ele precisa atender uma série de critérios e parâmetros para que ele possa ser certificado e ser vendido com o selo de orgânico. Sim, sim. Então, é um mel natural, um mel que talvez seja mais saudável, a gente pode dizer assim, porque eu até quero tirar essa dúvida com você, porque às vezes a gente adquire um produto desse e ele costuma açucarar, ele cristaliza, esse mel ele que cristaliza, ele não é um mel puro? Ou é porque é a temperatura? O que acontece que ele cristaliza? Não, o mel puro ele pode cristalizar, justamente em função da temperatura. Não é isso que caracteriza se ele é um mel puro ou é uma falsificação, né? O mel daqui do Tocantins raramente cristaliza, porque a gente tem, né, uma temperatura muito quente. Mas se você deixar ele estocado por muito tempo, na geladeira, obviamente, ele vai cristalizar. Mas numa superfície fria, ele pode começar a cristalizar o fundo. Então, não é esse o parâmetro. E o mel do Tocantins, o mel do Brasil, na verdade, tem um valor nutritivo muito alto. Seja de abelha africanizada, seja de uruçu, seja de jataí, né, o valor nutritivo é muito alto. É claro que há diferenças entre um e outro, tanto da apis quanto das melipônias, mas o valor nutritivo de ambos é muito bom. E qual que é essa diferença do mel da melífera e da melipônia? A gente tem diferença na composição em termos de quantidade de vitaminas, nós temos diferenças também com relação à fermentação e à quantidade de umidade nesse mel. O mel das melipônias é um mel mais líquido, que pode fermentar mais rápido, porque tem maior quantidade de água, de umidade, diferentemente da apis. Então, são pequenas diferenças, mas que não interferem na qualidade e no valor nutritivo do produto. Tá. Érica, tem muita coisa que eu quero saber ainda. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também estão curiosos e a gente poderia bater um papo mais longo. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte do meio ambiente, da preservação, depois do intervalo, daqui a pouquinho.